Eu quero apresentar para vocês aqui os representantes que vão fazer parte do painel aqui, gente com experiência sólida, né? Nós vamos falar aqui, né, de carreiras no ecossistema de tecnologia e gestão, né? Um segmento que não para de evoluir, um segmento que é nervoso, é crítico. E nós vamos falar aqui com Rafaela Ballerini, que é criadora de conteúdo de programação e fundadora da comunidade Ballerini, né? Focada em desenvolvimento de software. Vamos falar também com a Elisandra da Mata, fundadora do Instituto RH na Prática e da RHP Consultoria, especialista em capacitação profissional de RH, e com o Rodrigo do Carmo, especialista em design digital e machine learning, diretor de design com experiência em projetos internacionais e grandes marcas. Por favor, fiquem à vontade, sentem-se, fiquem à vontade, vamos bater um papo. Eu queria começar perguntando para Rafaela. Rafaela, com a sua experiência em tecnologia, especialmente em programação, que conselhos você daria aos líderes e gestores presentes que estão buscando expandir ou atualizar as habilidades das equipes de TI? Muitas vezes, equipes de TI mais tradicionais, né? Equipes de TI que já vêm lá desde o século XX, estão se adaptando às coisas agora. Quais são os cargos e competências que você acredita serem fundamentais para essas empresas se manterem competitivas? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Falando em expandir e se atualizar também aí na área de tecnologia, eu acho que existe esse grande desafio, que é a gente equilibrar a essência da TI tradicional também junto com essa demanda enorme das tecnologias emergentes. Então, como que a gente consegue resolver isso de uma forma estratégica? Primeiro, a gente precisa focar bastante em habilidades contínuas de aprendizado. A tecnologia é uma área que está em constante evolução o tempo inteiro. Então, a gente tem ali profissionais que já estão estudando tecnologias que estão saindo agora no mercado, né, que estão mais atualizadas, e temos profissionais também que estão ali especializados em tecnologias mais legadas e sistemas mais legados. Ambos profissionais precisam ter esse acesso ao estudo, a esse incentivo também, a todo esse aprendizado que a gente pode passar para eles para a tecnologia. Eu vou dar um exemplo, né, de duas empresas que eu já trabalhei que tiveram essa iniciativa. Então, uma delas, a gente tinha uma vez por mês uma palestra, um evento lá dentro da empresa em que eles chamavam profissionais de TI, tanto da nossa equipe, quanto também de empresas de fora, para poder palestrar, para poder trazer novas atualizações. Então, não tinha aquele ambiente de competitividade, né? Por mais que a gente crie um pouquinho disso ali na região, a gente estava ali todo mundo para trocar informação, para trocar aprendizado. Então, era um momento realmente que a gente conseguia aprender muita coisa nova com outras equipes também. Outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha uma vez também por mês, era na última sexta-feira do mês, a gente conseguia tirar a tarde inteira para toda a equipe estudar. A gente fazia um curso em conjunto. Então, era meio que um momento de descontraído, né? A gente conseguia fazer um happy hour, mas ao mesmo tempo a gente estava ali estudando, a gente estava aprendendo junto. Então, eu acredito que esse tipo de iniciativa para o aprendizado contínuo seja muito importante. Também incentivar a equipe a fazer bootcamp, certificações, especializações. E você perguntou também sobre cargos e competências, né? Eu acho que existem 3 cargos que eu gosto sempre de destacar, eu sempre falo sobre isso, que eu acho que são muito importantes para uma equipe de TI ter. O primeiro deles é o desenvolvedor full stack, né? Aquela pessoa que tem habilidade, conhecimento, tanto na área front-end quanto back-end, que são os dois lados aí dos sistemas web, né? Então, pessoa que consegue desenvolver a parte visual e a pessoa que consegue desenvolver ali toda a interação com dados, as estratégias de negócio. O problema, né, que a gente tem hoje nas empresas é que a gente tem ali a equipe de front, tem a equipe de back, e aí quando vai juntar as duas coisas, pode acontecer algum problema, isso pode ser um pouco turbulento. Então, com esse profissional, o full stack, ele já tem essa visão integral aí de como todo o sistema funciona, como que a gente pode fazer o projeto de forma que ambos os lados já se conectem e seja muito mais ágil. Então, esse profissional, para mim, eu acredito ser um cargo importante de ter numa equipe. O segundo profissional também, eu acredito que seja um especialista em DevOps e Cloud, né? Hoje, nossa, muitas empresas em massa estão migrando para a nuvem, então ter uma equipe ali, alguém no time também
especializado na infraestrutura ágil e em escalabilidade é muito importante para que a empresa ela consiga inovar sem perder a eficiência. E também, terceiro, um cargo que eu também acredito ser importante, que até foi comentado agora na última talk que teve aqui no palco, é a segurança da informação. A cibersegurança ela nunca teve tão em alta, né? Hoje a gente consegue perceber um pouco do problema que é se a gente tem alguma falha, né? Alguém consegue pegar informações um pouco mais sensíveis da empresa e tudo tem que estar dentro das normas também aí da LGPD. Então, hoje, eu acredito que esses 3 cargos sejam aí bem importantes da gente ter em relação aí à equipe de TI. Tá certo. Em conjuminância com isso, queria perguntar para a Elisandra o seguinte, que a tecnologia hoje está cada vez mais presente, né? Mesmo profissionais que antes não precisavam lidar tanto com tecnologia, agora têm de lidar com tecnologia, têm que estar ligados em tecnologia. E, claro, isso impacta o ambiente de RH. Como é que você vê isso e como é que você pensa que essa transformação digital cria novos papéis? Como é que as pessoas têm lidado com isso e como é que os gestores de RH têm lidado com essa nova realidade? Foi? Bom, primeiramente quero agradecer a todos. Eu estou uma representante de recursos humanos aqui nesse painel de tecnologia. Estou muito feliz com isso. Recursos humanos é uma dessas questões, é um desses papéis que antes nem eram tão ligados em tecnologia, agora tem que ser. Perfeito. E o RH cada vez mais está tendo que se atualizar também nesse mundo para poder, de fato, contribuir para as empresas de uma forma que seja relevante para o crescimento delas, né? Mas, eu quero responder a sua pergunta em 3 partes, assim, que eu acho que vai ficar mais didático e fácil de eu colocar. Primeiro ponto seria para onde o RH está indo nisso tudo, né? Como a tecnologia tem transformado a gestão de pessoas. Porque quando a gente fala RH, nada mais é do que gestão de pessoas. E eu acredito que como gestores de pessoas, não só como RHs, isso impacta também a vida de todos aqui, de alguma forma. Primeiro, a primeira coisa que vem impactando muito é a automatização dos processos, a informatização dos processos. Então, antes, o que era muito manual, o que era muito um Excel, ou uma planilha, ou alguma coisa assim que a gente fazia, está deixando de ser. Cada vez mais a gente precisa trazer a tecnologia como aliado de desoperacionalizar. Então, tirar aquela parte das nossas mãos que a gente gasta tempo fazendo, uma coisa que é operacional do nosso trabalho, para que a gente possa, então, ter tempo hábil e estratégico para lidar com as coisas que, de fato, são importantes da nossa área. Então, é muito importante a gente pensar como líderes e como pessoas que estão construindo suas carreiras ali dentro daquela empresa, como que eu posso, através da tecnologia, tirar um pouco dessa carga operacional dos meus braços e trazer o meu tempo muito mais para a estratégia para que eu possa, de fato, contribuir, fazer a empresa crescer e crescer consequentemente. Então, esse é um ponto super importante da gente falar, que tem acontecido e que é absolutamente o caminho indiscutível que a gente precisa ir olhar, senão a gente vai ficar para trás. E o segundo ponto é a análise de dados, né? A tecnologia nos trouxe esse olhar muito mais complexo para dados, e isso não é só o olhar do TI. Eu acredito que todas as áreas precisam olhar para os seus próprios dados. Todos nós geramos dados o tempo inteiro no que a gente faz. E quando a gente consegue olhar para esses dados, a gente consegue ter uma análise preditiva muito melhor, olhar para o que a gente fez e planejar muito melhor o nosso trabalho para o futuro. A gente consegue consertar gaps de uma maneira muito mais ágil, a gente consegue levar o caminho da nossa empresa para uma meta, um objetivo de uma forma muito mais efetiva. E a análise de dados, a tecnologia vem nos ajudar nisso, porque antes uma análise de dados que a gente fazia de uma maneira muito simples, muito crua, porque a gente conseguia fazer poucas conexões entre esses dados de uma maneira mais arcaica, agora com a tecnologia a gente consegue fazer conexões múltiplas e super complexas, inclusive preditivas, incríveis de dados. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito incrível como área e como profissional. Segunda parte da pergunta seria para onde esses cargos estão indo, né? Acredito que a Rafa já contribuiu muito, inclusive ela trouxe algo que eu ia falar importantíssimo, que é a segurança da informação. Como gestão de pessoas, né? Eu preciso falar sobre isso, LGPD, e quanto isso tem sido cada vez mais importante, principalmente uma preocupação quando se fala de tecnologia. Mas eu preciso falar também de carreira, com o meu olhar, que é, quando a gente tem esse olhar
do futuro, principalmente se tratando de tecnologia, que as empresas têm percebido esse profissional como importância em qualquer ramo, não só empresas de tecnologia, mas qualquer empresa hoje, esse profissional ele é super relevante. E a gente precisa entender que aquela carreira tradicional que existia antigamente, onde você só consegue crescer se você se tornar um líder da sua área, isso passa a ser discutido, onde a gente tem muito mais uma opção de uma carreira que é chamada carreira em Y, que é, eu não só consigo me tornar um gestor dessa área se eu tiver habilidades para isso, claro, se eu tiver competências comportamentais que me levem a ser um bom gestor, e que se esse for o meu desejo também como carreira, mas eu também posso me tornar um especialista, alguém que sabe muito sobre aquela coisa, que é muito bom naquilo, mas que não necessariamente eu preciso estar gerindo uma equipe para crescer. Eu não preciso ter essa parte de gestão de pessoas na minha carreira para poder crescer. Eu posso crescer como alguém que vai estar à frente de um projeto muito importante dentro da empresa, um bom especialista. Então, esses são movimentos de olhar de gestão de pessoas que a gente precisa também discutir. E liderança, né? Como é que os líderes gestores podem se preparar para isso? Eu acho que a gente precisa muito desenvolver a nossa flexibilidade, o nosso olhar para além da caixinha que a gente tem vivido, né? A gente precisa expandir mesmo os horizontes, entender o que a gente ainda não sabe disso, o que parece que a gente tem medo, inclusive, de saber, porque parece que é tão mais complexo e difícil do que às vezes a gente imagina, mas às vezes só falta a gente ir lá e conhecer, né? Entender que muitas das vezes a gente está perdendo uma oportunidade de levar para a nossa equipe uma solução que, de fato, inclusive, vai nos tornar gestores melhores. Então, eu acho que é isso, sair da caixinha, ter a flexibilidade de olhar para o que eu não sei, e ir atrás de saber, independentemente se aquilo me dá medo ou não, eu preciso ir lá descobrir para poder trazer, senão alguém vai trazer no meu lugar e eu acabo sendo substituído de alguma forma, em algum momento. Queria pegar isso aí que você falou, do medo, do receio de ser substituído, e perguntar para o Rodrigo o seguinte: muitos profissionais experientes, né, gente de TI da velha guarda, e mesmo gente que nem é tão da velha guarda assim, tem se preocupado com a substituição das pessoas pela inteligência artificial. Como é que você vê isso no contexto dos projetos que você participou, das empresas que já adotaram a inteligência artificial? Como é que as pessoas são substituídas ou aproveitadas ou reaproveitadas nesses projetos? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. E eu acho que esse medo da substituição é um medo muito válido, visto o impacto que essa tecnologia tem no nosso dia a dia, né? É uma tecnologia disruptiva e, com certeza, ela impacta todas as profissões. Ano passado foi feito um relatório do Fórum Econômico Global, onde mostrava o impacto que teria a inteligência artificial em cada profissão. Então, qual o potencial de automação que a inteligência artificial tem dentro de cada profissão? Falando especificamente dos modelos de linguagem, como o ChatGPT. Lá se destacavam várias profissões, como o próprio RH, a tecnologia da informação, a parte de vendas. Porém, isso não queria dizer que essas profissões serão substituídas, mas sim que elas têm um potencial maior para a aplicação dessas ferramentas. E eu enxergo isso como uma transformação da profissão. Assim como esses cargos que a Rafa citou hoje, são cargos que não existiam anteriormente. Eu mesmo, hoje, eu sou desenvolvedor, mais especificamente, desenvolvedor full stack. E se você for ver anteriormente, isso era chamado de web designer. Hoje em dia existe UX, front-end, back-end, são áreas que foram se especializando. E eu enxergo isso da mesma forma. Todos os impactos tecnológicos que nós tivemos anteriormente, isso foi gerando novos cargos assim. E o que eu tenho visto dentro das empresas é que a tecnologia ela vem para aumentar a produtividade e o potencial das pessoas. Então, por exemplo, a gente precisa enxergar a inteligência artificial, qual que é o ponto dela dentro da empresa e qual que é a área que as pessoas vão trabalhar. Então, eu enxergo que usando esse tipo de tecnologia, a gente consegue automatizar tarefas repetitivas, tarefas que lidam com análise de dados, que às vezes as pessoas nem é o ponto melhor do ser humano. O ser humano é um ser criativo. Então, talvez seria muito mais proveitoso a gente focar nessa nossa área criativa. Então, a dica que eu tenho para o pessoal é realmente experimentar a tecnologia, porque a gente está chegando num ponto que toda nova tecnologia passa, que é o ponto do crescimento, e a gente tem um hype lá em cima, e depois a gente vai para um ponto de descrença.
E essa tecnologia ela vai atingir esse ponto porque ela depende muito do poder computacional e da quantidade de dados. E a gente vê que as empresas já estão sofrendo um pouco com isso. Você vê que dos últimos Já se fala em bolha, né? Exatamente, já se fala em bolha e o pessoal vai começar a tacar pau na tecnologia. Porém, vai chegar um ponto que ela vai se estabilizar e o que vai sobrar vai ser o valor real dela. E é uma tecnologia muito valiosa, ela é muito disruptiva. Então a minha dica é você ver quais áreas você consegue aplicar ela no seu trabalho, realmente experimentar e insistir nela. Ver áreas que envolvem documentação, que envolvem processos. Pode ter certeza que diversos processos da sua empresa você pode aplicar essa tecnologia, a própria RH, a própria área de TI, e tenta enxergar esses pontos e tenta experimentar. Faz testes e também tentar encorajar a sua equipe a estudar sobre a tecnologia para que ela mesma consiga descobrir as áreas em que ela pode aplicar e enxergar a tecnologia como um assistente e não como um concorrente. Olha só, nós temos 4 minutos aqui. Eu vou dar 1 minuto para cada um, por favor, depois. Dar uma dica para os gestores aqui. E eu vou começar com uma minha. Na verdade, não é minha, é das empresas nas quais eu já tive a oportunidade de falar desses mesmos assuntos. E a dica que eu dou é o seguinte: é para ter coragem diante das novas alternativas aqui. E coragem naquele sentido que a Daphne fez a palestra ali. Coragem não é ausência de medo. Não é, eu não tenho medo de nada e eu vou para cima. Não. Estou morrendo de medo, mas eu vou encarar com coragem. Então precisa ter coragem para encarar, para fazer as mudanças, para inspirar as pessoas a ter coragem também. E eu vou pedir, por favor, 1 minuto para cada um, por gentileza. Uma dica, e não uma dica genérica, mas uma dica que seria da Isabela, da Elissandra, do Rodrigo, aquela dica personalizada, aquela dica que não está no livro, não está no Google, não está na matéria jornalística, aquela que é só sua, só sua, só sua. Por favor, Isabela. Eu vou falar real, assim, do fundo do meu coração, Isso, conselho, do fundo do coração, do fundo do coração. Isso aí. Eu acho que a gente fala muito de tecnologia, a gente estuda muito, a gente aprende a desenvolver, a utilizar a inteligência artificial a tudo. Mas a tecnologia, no final das contas, ela é uma ferramenta que vai refletir a pessoa que está por trás dela, que está pensando. Então, o meu conselho para equipes é ter mentes diversas pensantes, né? Pensamentos diversos, pessoas diversas dentro de cada equipe, pessoas que tiveram experiências diferentes, que têm realidades diferentes, porque com isso a tecnologia, todas as soluções que vão conseguir ser desenvolvidas, elas vão abranger uma solução muito mais inovadora, elas vão conseguir sair da caixa. Eu acredito que esse seja aí o meu conselho mesmo de coração para as equipes. Elissandra, abra seu coração também por 1 minuto. Meu coração de gestão de pessoas vai dizer para vocês o seguinte: ouça, conheça e mapeie os funcionários de vocês. No seguinte sentido: ouça quais são os medos, mapeie quais são os processos que hoje existem e que precisam ser automatizados e que podem ser automatizados, o que eles estão fazendo, onde eles estão gastando tempo, onde eles não estão, o que eles estão deixando de fazer por não ter tempo. Conheça, de fato, a rotina dessas pessoas, entenda quais estão sendo os gargalos, ouça essas pessoas, opiniões, sugestões, visões, né? Como a própria Rafa disse, isso traz diversidade de olhares, então vivências que essas pessoas tiveram, elas vão saber propor uma solução para você com base naquilo que ela viveu, com base naquilo que ela já fez ou com base em algo que ela estudou. Então, ouça as sugestões, opiniões, inovações, fale com as pessoas, conheça os processos, mapeie, porque daí sim a tecnologia ela entra como uma aliada. Se a gente, de fato, só impõe algo que vem de mim para a minha equipe, isso tende a não funcionar tão bem. Então, seria a minha sugestão aí, minha opinião. 1 minuto, Rodrigo. Fica à vontade. Bom, a minha dica vai muito de encontro com o que a Elissandra falou também, que é você buscar casos de uso, ver o que outras empresas estão fazendo, como eles estão utilizando a tecnologia e tentar mapear dentro dos processos de vocês o que dá para ser automatizado. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar vários pontos que envolvem parte documentacional, parte que pode ser automatizado, né, tarefas repetitivas principalmente, e pode ter certeza que se você capacitar os seus funcionários e as pessoas da sua equipe, eles mesmos vão conseguir identificar esses pontos.
Então tem muita coisa, tem bastante ferramenta por aí. E mais uma dica rápida também é você não se apegar muito a várias ferramentas, né? Hoje em dia, com o ChatGPT, com algum modelo de linguagem simples, você já consegue fazer bastante coisa. E eu vejo que muita gente se frustra porque tenta usar 10 ferramentas diferentes e acaba não encontrando um valor na ferramenta. Então a minha dica é essa, você realmente encontrar casos de uso, mapear os processos e ver onde você consegue encaixar essas ferramentas. Damas e cavalheiros, foi um prazer participar desse conteúdo diversificado aqui. Tenham todos um bom dia e o jogo está no meio ainda. Tem muita coisa boa para acontecer. Obrigado, viu? Obrigado.